Prepare-se. Vem aí. Getting it here, Hope you know how to get it, cause right here, we gon' get it. It's like this. I get a feeling there's gonna be a riot. Determinação. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Persistência. E muita fé. Era uma vez, no reino tão distante, um corintiano. Ele era muito feliz e torcia bastante para o seu time. Mas certo dia, seu time começa a perder. Perde uma vez, 2, 3, 4, 5, 20 mil vezes. Até que chega ao rebaixamento. Coitadinho do bichinho. O corintiano ficou muito triste, mas continuou sendo fiel e torcendo fervorosamente. Na rua, seus amigos riam dele, faziam piadas e mais piadas do seu time. Então ele passou a ficar sempre em casa, quase nunca saía. Estava sempre na frente da televisão, esperando alguma notícia que o alegrasse. Se o senhor não tá lembrado, eu já fui da Série A. Ali onde agora está a galera da elite, eu já cheguei, acredite, a ganhar campeonatos. Mas pintou seu moço, tanto rolo com cartola, esquecemos de jogar bola. Mas na dor aprendemos a lição. Ano que vem tô de novo lá na elite do Brasileirão. Vambora, torcida, torcida querida, já que juntos nós descemos, vamos juntos na subida. Cai, 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 nunca mais. Cai, 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 nunca mais. Cai, 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 nunca mais. Nem vem. Mas cada vez mais ele se deprimia com tanta difamação que sofria. E logo começou a chorar. Chorava, chorava e chorava, até assistir uma reportagem sobre religião. Você já disse, ou certamente escutou alguém dizer que no Brasil nada é mais fácil, rápido e lucrativo do que abrir uma igreja. No maior país católico do mundo, as novas religiões e igrejas se multiplicam. Somente em São Paulo surge um templo a cada 2 dias. Este será o tema de uma nova série de reportagens do SBT Brasil. Os nomes vão do criativo ao extravagante, passando pelo cômico. Igreja das 7 Trombetas do Apocalipse, Pentecostal do Pastor Sassá e Barranco Sagrado. Tem também a igreja Jesus Vem, Você Fica. E uma outra com as iniciais ETQB, traduzindo, Eu Também Quero a Bênção. Vem abençoar, Senhor, cada vida que entrou por essas portas, meu Senhor. Uma outra igreja, a Coluna de Fogo, foi criada 8 anos atrás em São Paulo. Fica nos fundos da casa da pastora Maria Santana. Segundo a pastora, o caminho mais curto entre ela, Deus e os fiéis. Acho que é por causa da fé que eu tenho, né? E elas vê que aqui é um lugar simples, humilde, se sente bem. A partir de amanhã, o SBT Brasil vai mostrar a série de reportagens Fé Sob Medida. Igrejas e religiões criadas para atender a grupos com necessidades específicas. Você vai conhecer o Templo dos Surfistas, a igreja que faz casamento de homossexuais e o pastor que transformou o púlpito num ringue de luta livre. No embalo do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, surgem templos e pastores para todo tipo de público, de surfistas a homossexuais. É o que você vai ver a partir de hoje numa série de reportagens especiais de Sérgio Uti e Janaína Demarque. Atletas, surfistas, homossexuais, tatuados e lutadores.
gente que se diferencia pelo visual, fãs de hip-hop. Esta não é uma reportagem sobre tribos urbanas, mas sobre religião. Simplesmente se antes o padre ou o pastor falavam coisas que não fazem mais sentido para ele hoje ele pode procurar ou fundar uma igreja onde o pastor, o padre, vai falar aquilo que ele quer ouvir. Palavras acadêmicas para um fenômeno típico das grandes cidades do país. Nesta nova onda de fé, há espaço para manifestações tradicionais das igrejas evangélicas, como a hora em que, segundo eles, o Espírito Santo se manifesta em línguas desconhecidas. Mas o que separa as novas igrejas das mais conservadoras é o fato de atraírem um público que quer um atendimento espiritual feito sob medida. Foi assim que surgiu o grupo evangélico para lutadores de jiu-jitsu e um pastor assim diferente. Você pode ter uma boa aparência, você pode ter um corpo sarado, você é aquilo que está dentro de você. Na mesma onda, uma prancha de surf virou o púlpito de uma igreja descolada, a Bola de Neve. Eu pego onda, minha esposa que é pastora pega onda, a maioria dos pastores e líderes da igreja pegam onda. O público já não é só o das praias, mas a Bola de Neve surgiu como igreja dos surfistas. E onde dá para pegar onda, eles têm uma filial, Los Angeles, Austrália, e a próxima é no Havaí. Outro grupo de fiéis sarados também se espalhou, mas pelo Brasil. Este aí é de Santos e tem um foco bem definido. A gente procura transmitir aquilo que Deus tem na vida do atleta. O Atletas de Cristo foi um dos primeiros grupos no Brasil a usar uma linguagem específica para um público específico. Até o calendário deles é adaptado. Ao contrário de muitos cultos evangélicos, o principal encontro deles é às segundas, porque domingo é dia de trabalho duro para a maior parte desses fiéis. Jogadores, técnicos, um mundo do esporte. Eles ainda não são uma igreja, mas o que os evangélicos chamam de ministério foi o suficiente para atrair gente como Laila, zagueira do Santos. Fala a nossa língua como atleta, entendeu? Eles dão bastante exemplo no nosso dia a dia, no jogo. Jogo de aparência. Há muita gente que se incomoda com isso. Você dá uma ideia um pouquinho fora daquele padrão, você só pensa montado. Foi um dos motivos para que roqueiros, punks e metaleiros de Belo Horizonte fundassem sua própria igreja, a Caverna de Adulão. O nome faz referência ao lugar onde um grupo de fiéis se escondeu de uma perseguição. Está na Bíblia e na cabeça deles. Se não é o inusitado, é o polêmico. A bandeira do arco-íris, símbolo do movimento gay, ao lado da Bíblia, é um incômodo para muitos no próprio meio evangélico. A Igreja Cristã para Todos surgiu para acolher pessoas como Andréia e Clévia, que se casaram aqui no ano passado. Antes a gente participava de outras denominações e quando a gente viu que podia ter um preconceito, a gente se afastou. E consequentemente a gente ficava se afastando de Deus. E Deus não quer que a gente se afaste dele. Você não veio aqui nessa noite por acaso. Em meio a críticas e contestações, as igrejas evangélicas tradicionais admitem que não conseguiram falar a língua de todos os fiéis. Tentando preencher essa lacuna, na verdade, é que se criam essas igrejas voltadas para determinados nichos que as igrejas conservadoras, as igrejas tradicionais ainda são bastante tímidas em tentar alcançar. O pastor surfista concorda, mas tem também uma outra tese para explicar a proliferação de igrejas como a dele. No mundo há um aumento do mal, e quando o mal cresce, a sede de bem é proporcional. E quando os valores mudam, as igrejas tendem a se transformar, sob influência principalmente do que acontece nas grandes cidades do país. Na reportagem de amanhã você vai ver como a violência mudou a geografia religiosa. As novas igrejas evangélicas está na periferia das grandes cidades brasileiras. Isso não acontece por acaso. Nesta segunda reportagem da série Fé sob Medida, o SBT Brasil mostra que a violência tem um papel importante na criação das inúmeras igrejas e religiões.
linguagem da periferia. A cara da periferia. Onde está a igreja deste pastor? Foi o recado do Senhor, não faça essa parte. Não leve ele para fazer a filmagem na igreja. Foi o argumento de Jonas para mostrar apenas o seu lado cabeleireiro. Ele era fiel de uma grande igreja evangélica, mas quis criar a sua própria. Foi quando me veio essa mensagem, compromisso com Deus. Como é que veio essa mensagem? É uma coisa assim inexplicável, mas que ela veio para mim, ela veio. É como se desceu do alto. E qual o propósito da igreja Compromisso com Deus? Digamos que você hoje está empregado, mas porventura você caísse assim numa questão de desemprego. Por exemplo, nós estamos aí numa previsão de muito desemprego decorrente, infelizmente, dessa crise. Então, a igreja, tendo condições, na medida do possível, ela te ajudaria, pelo menos, no que fosse tocante ao básico. Jonas e outros milhares de pastores ajudam a escrever um dos capítulos mais intrigantes de bairros pobres das grandes cidades. Um capítulo que mistura fé e problemas sociais, como desemprego, a violência. A violência está presente no discurso e no cotidiano dessas igrejas, muito presentes nas periferias das grandes cidades. Em São Paulo, viraram um tema de um estudo, que, entre outras coisas, mostrou que elas se concentram principalmente nos lugares onde há mais problemas de segurança. Sinuca, tabela de basquete, espaço para dançar, não importa a hora. Este é o templo do Pastor DJ, a comunidade crescendo na graça no extremo leste de São Paulo. Um lugar, segundo o pesquisador, respeitado pelo crime organizado. Igrejas como essa são uma das portas de saída do crime, justamente porque essas igrejas mantêm ou guardam certo respeito por parte do crime organizado. Atiradores da palavra! Se o discurso agrada... No dia em que fomos ao culto, o pastor Anderson já não tinha as trancinhas Rastafari, mas mantinha o discurso ousado, ele mesmo admite. A Bíblia diz que Deus quer pessoas ousadas. Então a nossa ousadia, ela caracterizou da gente colocar a igreja, o pé da igreja, dentro da favela, dentro de prisão, dentro de FEBEM, dentro de coisas erradas. As igrejas que ficam doidas. Pô, mas isso não é de Deus, isso é aquilo e tal. Mas como não é de Deus, a gente está ganhando cara do crime para Jesus. Marcos garante que é resultado desta teoria. Ele diz que ficou mais fácil deixar o tráfico quando percebeu que na igreja também falavam como ele. A gente que convivemos no meio do crime, a gente que convivemos no meio da periferia, ela tem a facilidade de falar do mesmo jeito que um ladrão tem, uma pessoa do tráfico tem, e sem você ofender a pessoa, porque as pessoas muitas vezes elas querem serem escutadas, né? Pelas regras do crime, quem abandona o tráfico para se converter é vigiado. E vem fiscalizar aqui. E vem fiscalizar. Então às vezes procura saber do próprio pastor, pastor, como é que o menino tá aí, mano? Pergunta pro senhor? Já perguntaram. E qual é o limite de convivência entre o crime organizado e as igrejas? Nenhum estudo ousou dar uma resposta. Amanhã, na última reportagem da série Fé sob Medida, você vai saber qual foi a resposta da Igreja Católica a essa nova onda religiosa. Muitos fiéis mudaram. 33% dos brasileiros são católicos, um número alto, mas bem menor do que era há 50 anos, quando os católicos representavam 90% da população. O repórter Sérgio Uti mostra agora como os padres reagem a essa perda de fiéis. É sexta-noite em São Paulo. O vai e vem de carros e gente é um sinal de procura. Uma busca que este grupo aí já não faz mais. Nem este. Eles são casais católicos. Todos estão no segundo casamento. Condição que a igreja que eles escolheram